Iniciamos nosso FiacoCast hoje com alguém muito importante, muito especial, que é o Dr. Victor. Primeiro, bem-vindo, Dr. Victor, e muito obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso podcast. Para mim é um prazer muito grande poder participar com você de alguma forma. Vai ser sempre um prazer. Maravilha. Pessoal, o Dr. Victor ele tem 43 anos de carreira, ele lida muito com a parte de ronco, apneia e DTM. Inclusive, né, o Dr. Victor vai até me falar se eu vou estar errado ou vou estar certo, mas eu acredito que a procura para os profissionais que tratam a DTM vai aumentar devido ao estresse do dia a dia e, consequentemente, a pessoa vai estar apertando um pouco mais os dentes. A odontologia que às vezes caminha num rumo que visa mais a estética ao invés da saúde. Então, assim, eu acredito que o que o senhor faz, Dr. Victor, precisa e a procura vai só subir. Então, parabéns pelo serviço, parabéns pela escolha, viu, meu amigo? Muito obrigado, meu amigo. Tá. Muito obrigado. Doutor Victor, olha só. Então, para o pessoal realmente te conhecer, saber de onde o senhor veio, me conta um pouco como que o senhor parou na parte odontológica e principalmente na parte de DTM. O que levou o senhor a ir para esse rumo? Bom, eu sou formado há 43 anos e depois de mais ou menos uns 5 anos de carreira, eu observei que muitas reabilitações que eu já estava fazendo naquela época eram as metalocerâmicas, né? E até coroas de vinil, etc. Eu entregava os casos muito bem ajustados, porque eu gostava muito de oclusão, eu gostei de oclusão e comecei a estudar oclusão depois da faculdade, porque na faculdade até hoje não se ensina oclusão. E eu observei que os casos que eu estava entregando naquela época, bem ajustados, os pacientes, depois de algum tempinho, voltava dizendo: doutor, estou sentindo dores nesta região, estou sentindo dores de cabeça. Eu falei: mas espera aí, você tem uma boa oclusão? Por quê? Não deveria ter qualquer tipo de situação que remetesse a esse tipo de problema. Daí eu comecei a pesquisar e estudar e comecei a observar que aqui no Brasil não tinha nada falando a respeito de disfunção da ATM, né? Ou se existia era muito incipiente. Aí eu comecei a me interessar e comecei a buscar cursos fora do Brasil. E comecei a fazer cursos fora do Brasil, Universidade de Paris foi o primeiro, Universidade da Califórnia, Universidade de Gotemburgo, na Suécia, Universidade de Zurique, na Suíça, Universidade de Marquette, em Milwaukee, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Uau! Então, foram muitos cursos ao longo de 43 anos. Tendo que me ausentar muitas, inclusive meu mestrado em Iowa. Então, eu tive que me ausentar muito tempo do Brasil para enveredar numa área que, evidentemente, se eu fosse pensar assim, o quanto isso me atrasou financeiramente, não tenha dúvida, porque eu tive que parar a clínica para ir fazer cursos fora. Então, mas se por acaso ele me atrasou financeiramente, ele me adiantou sobre o ponto de vista da vanguarda da odontologia hoje e do satisfação pessoal que hoje, que eu diria que já estou quase no final da minha carreira, estou encontrando satisfação e disposição e disponibilidade para poder parar de manusear com as mãos e trabalhar com a mente, para trazer qualidade de vida para os meus pacientes. Então, se de um lado me atrasou financeiramente pelo fato de estar fora, hoje eu ganho os louros de ter feito tudo aquilo. Maravilha, mas que bom. Bom, primeira coisa, eu tô surpreso, realmente foram muitos cursos, hein? Internacionais, estudou demais. Então, realmente tem que colher ali os louros da vitória, né? Exatamente. Agora, o que eu vejo hoje, doutor Victor? As pessoas, elas visam muito o resultado imediato. Isso eu tô falando dos dois lados. Tanto os pacientes, querem um tratamento rápido, visando só a parte estética, quanto os profissionais, querem entregar também algo rápido, visando ali um giro muito grande, um retorno financeiro rápido. Só que isso prejudica a parte funcional do paciente e futuramente, para um caso um pouco mais complexo, isso pode gerar alguns transtornos, certo? Algumas complicações nas articulações. O senhor acha que essa tendência é aumentar de problemas na DTM?
Bom, eu não tenho dúvidas. Eu, durante a minha vida, logo quando eu voltava de cada curso que eu ia fazer fora do Brasil, eu era convidado para dar palestras, cursos, para participar de fóruns científicos, e aí eu comecei a ministrar cursos ao longo de muitos anos, do Rio Grande do Sul a Manaus, nas capitais mais expressivas. Cursos de 6 meses, cursos de 1 ano, cursos de especialização de 2 anos, 2 anos e 3 meses. Então, ministrando muitos cursos presenciais. Até que eu comecei a me cansar de viajar muito, e porque às vezes eu saía de São Paulo, ia para Curitiba, dava um curso, um módulo, saía de Curitiba, ia para Fortaleza, de Fortaleza ia a Manaus e depois voltava. Então, eu sempre fui meio nômade da minha profissão, não só estudando fora, mas também estando aqui e estando em vários lugares ministrando cursos. E o detalhe mais interessante é que, quando veio a pandemia, eu já tinha praticamente parado os cursos presenciais, e eu disse na época, logo quando eu comecei, e logo na sequência já veio a pandemia, eu disse para os meus alunos: preparem-se, porque nós vamos encontrar daqui para frente uma quantidade exagerada de pacientes com problemas na ATM. Entendi. Podem se preparar, porque daqui a alguns anos, quando a gente conversar, vocês vão confirmar o que eu estou dizendo. Com certeza. E outra. Então, eu tenho alunos, para você ter uma ideia, hoje nós temos uma média de 1.200 alunos. Que no Brasil todo, né? Brasil e fora. Quem entrar, por exemplo, no meu Instagram, que é o Victor Ferzelli, entrar e clicar num link ali, na bio, vai ver que tem o mapa dos meus alunos. E eles estão no Brasil e também muito fora do Brasil. E através do Google Maps, só de você abrir o Google Maps, você já consegue ver todos os meus alunos espalhados Brasil e fora. Eu vi ali, realmente são vários alunos, inclusive Goiânia tem vários ali, né? Tem vários alunos. E próximos a mim ali, eu olhei próximos da clínica ali. Olha aí que beleza. E aí, eu passando essas informações para eles, muitos alunos que ainda me acompanham até hoje, como monitores, por exemplo, relatam isso. Nossa, professora, a gente lembra quando... o senhor disse assim: olha, se preparem, daqui a algum tempo nós vamos encontrar muitos pacientes. O detalhe é que muitos alunos pararam o que estavam fazendo ou reduziram o que estavam fazendo, dada a demanda que começou a aparecer. Por exemplo, eu tenho um aluno vamos supor, em Belém do Pará, que ele começou a tratar, ele era endodontista. Aí ele fez o curso e falou: não, esse tipo de dor aqui é uma dor de DTM. Tratou o paciente, resolveu o problema e ele passou a ser indicado por vários outros colegas, de tal forma a parar a endodontia e só enveredar na área da disfunção. Eu tenho muitos colegas que são meus alunos bucomaxilo, que pararam de fazer cirurgias e estão praticamente só tratando DTM, para você ter uma ideia a respeito disso. Perfeito. Olha, eu também acredito nisso, doutor Victor. Eu sou especialista em implante, prótese, sou mestre em prótese. Então, assim, o que eu trato? Trato muito casos de pessoas que também têm dores de DTM, né? Fizeram algum tipo de tratamento. E, infelizmente, o dentista ali não soube devolver a dimensão vertical correta, e aí o paciente fica com consequências, às vezes dores todo dia, danos psicológicos, né? Então a pessoa que chega chora na cadeira assim várias vezes. Cada coisa que a gente sentar para conversar, tenho certeza que já escutou muita coisa absurda também, né? Nossa, com certeza. E o detalhe é que a maioria desses pacientes, quando não vem com um problema psicológico de uma DTM, acabam por conta da dor adquirindo uma dor psicológica.
Aproveitando, até fazer a pergunta pro senhor. Todo paciente que sente essa dor crônica da DTM, eu vejo que ele chega realmente com aquela cara ali de que tá incomodado, com a cara que tá com raiva, porque, né, tá ali, às vezes, dias sem dormir, certo? E é normal realmente a pessoa ficar mais tensa, realmente desenvolver um problema psicológico, então, devido àquela dor crônica que ela tá sentindo? Eu não tenho dúvidas. Normalmente, fazendo uma pequena correlação, no início da minha jornada na área da disfunção, eu era totalmente oclusionista. Totalmente. Tanto é que eu disse assim, eu falei, como que eu posso ter um paciente de DTM se a oclusão está perfeita? Porque logo quando eu saí da faculdade, eu comecei a estudar por mim mesmo oclusão. E eu sabia que a oclusão ela tinha que ser muito bem ajustada em qualquer reabilitação. E eu era muito oclusionista até então. E eu estava vendo que mesmo sendo oclusionista e ajustando tudo, os pacientes estavam começando a vir com uma oclusão perfeita. E às vezes eu encontrava pacientes que chegavam na minha clínica para fazer algumas restaurações, alguma prótese, alguma coisa assim, com uma péssima oclusão, e eu falava, bom, você tem DTM, né? Não tenho DTM. Mas não é possível, com essa oclusão você não tem DTM? Não tenho. Eu falei, peraí, tem alguma coisa por trás disso. Então foi onde eu comecei a sair para estudar e observar que um dos principais fatores causadores da disfunção é o fator emocional. Certo. Então, o paciente, por uma situação própria ou de um problema que se arrasta desde a infância, ou até, eu vou até, se você me permitir, viajar mais ainda na minha explanação. Na minha clínica, muitos pacientes que chegam aqui, às vezes, com um problema muito sério sobre o ponto de vista emocional e querem fazer um tratamento, que logo ao começar a conversar, ele já fala para mim, olha, normalmente a mulher, ela já começa a chorar e tal, e eu falo, olha, não dá para começar o seu tratamento de DTM, infelizmente, por conta desse seu emocional. Mas, doutor, eu queria muito, não, infelizmente não dá. Então, ao longo do tempo, encontrando esse tipo de dificuldade, eu trouxe para a minha clínica, tanto aqui quanto em São Paulo, um hipnoterapeuta. Legal. Hipnoterapeuta para eu agir emergencialmente naquela situação psicológica, emergencialmente, para depois, se ele quiser fazer uma terapia de 2, 3, 5 anos, está à vontade para fazer. O detalhe é que eu não posso esperar que esse paciente simplesmente ele aguarde 3 anos de terapia para começar um tratamento de DTM. Sim. Entendeu? Então, numa situação como essa, eu precisava de alguma situação emergencial. E a emergencial que eu observei é o paciente vir fazer uma consulta com um hipnoterapeuta da Omni, que é uma instituição internacional, que tanto aqui quanto em São Paulo, e depois dessa conversa, eles marcam uma sessão de 1 hora, ou 2 ou 3 horas de hipnose, onde o paciente sai prontinho para eu começar a fazer o meu tratamento de DTM. Então, se nós entendermos que o paciente tem um forte fator emocional e que vai me atrapalhar na condição do tratamento da DTM, eu vou patinar se eu entrar com tudo sem me dar por conta a grandiosidade do problema emocional que está presente. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Muitas das vezes, pacientes, às vezes, que arrastam problema desde o útero da mãe. E que quando fez uma terapia de 2, 3 horas, o paciente saiu novo. Onde eu disse, e inclusive, às vezes, por insistência do paciente, eu falo, olha, eu vou até iniciar o teu tratamento, mas já coloco de antemão, nós não vamos encontrar resultados. Não, doutor, nós vamos começar, eu quero começar. Eu falo, vamos começar, mas pode se preparar, nós não vamos encontrar resultados. A gente começa. 1 semana, 2 semanas, eu falo, tá vendo como não estamos encontrando resultado nenhum?
Ai, doutor, e chorando e tal. Eu falei, agora vai para a hipnoterapia. Entendi. Quando o paciente sai da hipnoterapia, eu falo, eu não dou mais 2 meses para você não ter nunca mais qualquer tipo de problema. Primeira coisa, tô surpreso, né? Eu ouvi falar da hipnoterapia, mas tem alguns anos e eu nunca imaginei em colocar realmente no início do tratamento, justamente para deixar a pessoa mais fácil de receber esse tratamento, porque eu já pensei, já fiz algumas vezes encaminhar para o psicólogo, mas o tratamento também é mais lento, né? O hipnoterapeuta, pelo que eu entendi, é mais rápido, ágil. Exato. Ponto, né? Mesmo porque, às vezes, eu tenho um processo degenerativo na articulação, e se eu for esperar 2 anos, aquele paciente vai para uma prótese de ATM. Hoje a gente sabe que existe até prótese de ATM. Não tem prótese de fêmur? Então agora tem prótese de ATM também. Não, mas mas e aí mesmo assim, o problema, digamos, né, o tratamento que ele precisa realmente ficar mais receptivo não vai ser resolvido, né? Então assim, o hipnoterapeuta vai na causa do problema da coisa. Exatamente. Quando ele vai na condição emocional, ele me deixa liberado para eu poder reposicionar estruturas que estão sofrendo por sintomatologias. E então me deixa liberado para eu reposicionar estruturas intraarticulares que estão em processos degenerativos. Então, quer dizer, se o paciente não me ajudar no tratamento, eu não consigo levar firmemente o resultado para, como eu normalmente prometo, inclusive nas minhas redes sociais, que meus pacientes, em 3 meses, na média, eu tiro o paciente da DTM. 3 meses. E outra coisa, de forma definitiva. Não é aquela história de, melhorou, daqui a pouquinho volta, melhorou, daqui a pouquinho volta. Não. É entrar, tem início, tem meio e tem fim. No final do 3º mês, o paciente vai esquecer que um dia ele teve DTM. Que maravilha. Não, e mais uma coisa, geralmente, até tirando outra dúvida também, a grande maioria do senhor hoje que te procura com DTM é caso que já fez um tratamento antes, odontológico, já fez um tratamento de reabilitação, né? A grande maioria. Não só isso, sabe, mas também pacientes que fizeram ortodontia, pacientes de reabilitação versus paciente de ortodontia são os que disputam as maiores indicações, entendeu? Pacientes que, por exemplo, já chegam com dor no consultório de ortodontia e o colega fala, não, é porque o seu dente está assim, seu dente está assado, e nós vamos ter que fazer o tratamento ortodôntico para poder melhorar tudo isso. Quando, na realidade, para você ter uma ideia, sequer eu olho dentes do meu paciente. Sequer eu olho dentes do meu paciente. Exemplo, por exemplo, nas minhas clínicas, eu faço a consulta, aí o paciente vai iniciar o tratamento, as minhas assistentes moldam modelo superior, moldam superior e inferior, eu apenas coloco um arco facial, elas montam o caso no articulador, entregam o aparelho para o paciente sai da sala de atendimento, isso depois de dias percorridos, ela entrega o aparelho, o paciente sai de lá e vem para mim, para eu poder explicar para ele um protocolo específico para ele entender como que vai trabalhar 3 meses com um aparelho na boca, seguindo as minhas orientações. Então, chega no final do tratamento, para você ter uma ideia, o paciente diz assim, doutor, eu não tenho mais DTM, não tenho mais nada daqueles 15, 20 sintomas que eu te passei. E daí eu falo, então tá, como é que está a sua... Agora eu pergunto para você, como é que está a sua mordida? Tira o teu aparelho. Tirei. Como é que está a sua mordida? Está tudo normal. Passar bem. Maravilha. Não precisa fazer mais nada. Agora, situação número 2. Como é que está a sua... Como é que você está? Estou super bem. Tira o aparelho. Tirei. Bate seus dentes. Não, doutor, só toca esse lado. Aí, quando eu observo que uma mandíbula foi estabilizada e só está tocando o lado esquerdo, eu vou avaliar se vai para um ajuste da oclusão, se vai para uma ortodontia ou se vai até para uma reabilitação. Então a gente entender que
eu, do jeito como eu era, oclusionista, e hoje eu vendo meus pacientes finalizando o tratamento, eu dando alta para eles, sem sequer saber como era a oclusão dele, ou como está a oclusão dele. E para isso, sabe, eu faço uma pequena conotação. Um paciente que chega com seus 43 anos, ou uma mulher chega com 43 anos, dizendo que há 2 anos vinha sentindo dores terríveis. Certo. Ela não tinha nada. Depois da pandemia, perdeu o negócio, separou do marido, bateu o carro, etc., e chegou com DTM. Quando eu termino esse tratamento, eu devolvo essa mesma paciente para a mesma condição clínica que ela estava antes do problema. Por quê? Vamos imaginar que essa paciente, ela não tem guia, tem mordida aberta, tem uma série de interferências oclusais, e daí eu pergunto, como é que essa mulher conseguiu viver até 43 anos sem dor? E depois que ela passou por um problema emocional tão grave, passou a ter disfunção. Então, qual é a minha colocação? É fazer com que esse paciente volte, através do meu tratamento, a uma condição boa, sobre o ponto de vista sintomatológico, para ele continuar prosseguindo como ele era antes do problema. Entendendo que esse paciente, quando não tiver mais dor, e ainda tendo uma condição já estabilizada da sua própria ATM, por exemplo, não tem mais estalos, está super bem, ele vai viver a sua vida mais tranquilamente, como ele viveu até os seus 43 anos. Fisiologicamente, o organismo vai aceitar aquela mordida, pode não ser ali a mais perfeita, mas aceitou durante seus mais de 40 anos. Capacidade adaptativa fisiológica. Perfeito, é o CAF. Maravilha. Doutor, não, maravilha. Me diz uma coisa, quando o senhor devolve ali a reabilitação do paciente, devolve a oclusão, a altura correta, guia pelo canino, tira as interferências oclusais, entrando em outro assunto agora, interfere, diminui ali o ronco do paciente, quando reestabelece ali, entrando na sua especialidade também do ronco, a mordida ali vai influenciar nessa parte dele roncar? Como é que funciona? Não necessariamente, não necessariamente. A gente, quando milita durante muito tempo, às vezes a gente até se surpreende com algumas coisas. Chegam pacientes para mim falando assim, olha, doutor, eu vim aqui para tratar ronco e apneia. E, ok, você tem dores de cabeça, dor disso, dor daquilo, dor ATM, não sei o que, tem. Eu falo, a ATM tem prioridade sobre tudo. Aí eu já penso, vou tratar a DTM e depois vou tratar ronco e apneia. Certo. Então serão 2 tratamentos, eu imagino, sabe? Entendi. Aí eu começo a tratar a DTM e, em alguns casos, o paciente chega para mim e fala assim, doutor, estou super bem. Eu falo, bom, agora vamos entrar no tratamento de ronco e apneia? Não estou sentindo mais nada. Meu marido fala que eu não estou roncando mais, etc. Então, são situações realmente muito interessantes. O detalhe mais importante é que pacientes que têm ronco e apneia, a grande maioria, por características genéticas, recebeu formas anatômicas e ligamentos que não conseguem sustentar a mandíbula. Entendi. E por mais que você tenha uma oclusão boa ou uma péssima oclusão, a grande vilã dessa história é a mandíbula que não consegue se sustentar na posição. E quem está preso na mandíbula? A língua. Se você me permitir, eu até gostaria de colocar algo aqui. Então, se nós observarmos aqui nós temos uma passagem de ar tranquila entre o nariz e boca. Certo. Aqui é a orofaringe, aqui é a nasofaringe. Ligamentos que deveriam sustentar a mandíbula, formas anatômicas advindas de características genéticas, peso, porque quem engorda por fora, engorda por dentro, perfeito. E a língua engorda justamente nesta região, onde aumenta uma quantidade exagerada de gordura. O paciente, na hora de dormir, por uma situação de gravidade, né? De gravidade, exatamente.
a mandíbula cai para trás. E ela, ao cair para trás, ela fecha essa passagem do ar. Num primeiro momento, vai fazer o quê? O ronco. Então, o ronco vai acontecer justamente porque a língua caiu num primeiro momento e diminuiu a passagem do ar. E o ar, ao passar com dificuldade, tem que empurrar todas essas estruturas. E o detalhe é que pacientes que roncam, uma hora terão apneia. Isso é seguro. Todo paciente roncopata, uma hora será apneico. E numa situação como essa, olha o que vai acontecer. A língua tende a cair definitivamente, ou cair durante a noite, obliterando por completo a passagem do ar. Simplesmente, nessa hora, o que vai acontecer? A apneia faz uma saturação entrar num ritmo bastante deficiente. Olha ali, aqui, por exemplo, está fazendo barulho. Porque o ar ainda continua passando pela posição que deve passar, mas empurrando todas essas estruturas e fazendo esse barulhão. Perfeito. E o detalhe na sequência é, agora a língua cai de vez. Caindo de vez, vai ter a apneia. Certo. O ar não entra, o ar não sai, e nessa hora a saturação dele começa a cair o suficiente para acionar o chamado drive de ressuscitação. E o drive de ressuscitação manda ele movimentar a cabeça para acordar, para poder respirar. Então, o que acontece? Ele acorda para respirar, todas as vezes. Então, olha ali o drive acordando ele, acordando e respirando. Então, em situações como essa, evidentemente, nós, na odontologia, a gente sabe que na medicina, por interesses próprios deles, pouco indicam o aparelho de avanço mandibular, que é o que a gente preconiza. Certo. A grande maioria das vezes, eles preconizam o quê? O aparelho de CPAP, que é uma máscara que você dorme ligada a um compressor de ar, ligada a uma mangueira, ligada a um compressor de ar. Certo. O paciente vai viajar, tem que levar aquele trombolho todo. E, além do que, muitos pacientes têm claustrofobia, porque no momento que você vai colocar a máscara para dormir, é um vento muito forte, é um ar muito forte do compressor, que ele tem que colocar no nariz e conseguir dormir. Então, a resistência em relação a isso é muito grande. Tanto é que tem muitos pacientes que estão saindo do CPAP para entrar no aparelho de avanço mandibular. E o que é este aparelho? É um aparelho que ele se fixa na parte superior e prende a mandíbula. Ele é regulável o suficiente para que, na hora de dormir, única e tão somente, ele coloque o aparelho. Perfeito. Então, é só para dormir. Vai colocar o aparelho? Coloca, encaixa em cima. Quando ele estiver quase dormindo, ele pega o aparelho, encaixa em cima, fecha a boca, encaixa o aparelho inferior e pronto. Por mais que a língua queira cair num primeiro momento, porque a língua está acostumada, a mandíbula sendo segura numa posição ideal, simplesmente desobstrui para o ronco e desobstrui para a apneia. Passados dias, a língua, que é um músculo, e músculo tem memória, o músculo vai alcançar os dentes inferiores novamente e liberando de vez a passagem do ar, tanto pelo nariz quanto pela boca. Então, isso é o mais importante para nós. Olha ali. Então, é isso que é o objetivo nosso. É trazer verdadeiramente uma qualidade de vida para o nosso paciente através desse tratamento. Maravilha, maravilha. Doutor, a imagem voltou aqui, mas olha só. Quando eu estava no mestrado, nós fizemos uma placa de avanço mandibular, sabe? Placa como se fosse a placa estabilizadora, mas com a rampa ali para a pessoa incluir e avançar a mandíbula. Essa placa não poderia servir para reduzir também o ronco? Não necessariamente, porque o detalhe é que você tem que permitir movimentos com a mandíbula. Certo. Tá? E o detalhe é que, para se confeccionar esse aparelho, é interessante que se coloque no simulador
para você conseguir observar formas anatômicas da articulação, a posição correta, porque existe uma régua específica para você saber qual é a posição que o paciente está mandando a mandíbula para trás e qual é a posição que eu vou colocar para conseguir tratar esse paciente de forma paulatina. Entendi. Então, eu não posso pegar a mandíbula e já colocar ela lá na frente, numa protrusão máxima. Então, e também não posso deixar lá atrás, um pouquinho só avançado, que o paciente vai chegar com esse aparelho dizendo, olha, você me colocou esse aparelho aqui de avanço aqui, mas não está me resolvendo. E aí você precisa fazer regulagens. E daí vai ficar fazendo regulagens neste aparelho que foi construído? Não. Você vai ter que fazer modificação? Não. Os aparelhos possuem regulagens com dispositivos que são colocados nas laterais como aqueles expansores. Sabe expansores? Sei. Eles são colocados de lado para poder fazer o avanço da mandíbula. O detalhe mais importante é que nós que trabalhamos na área da medicina do sono, tivemos a oportunidade de fazer vários cursos nesta área. E quando eu digo isso é porque a gente não pode sair tratando um paciente de ronco e apneia sem conhecimentos prévios da área da medicina do sono. Sim. Por uma razão, às vezes você está colocando um aparelho de ronco e apneia num paciente que tem uma apneia central, que ela é comandada pelo sistema nervoso central. E aí o paciente pode ir a óbito usando o teu próprio aparelho. Rapaz. Então, para isso, hoje, em outras épocas, eu trabalho com isso já há 19 anos, estou indo para 20 anos trabalhando com isso. Então, em outras épocas, o que a gente fazia? Solicitava uma polissonografia antes de começar. Depois de mais ou menos uns 3, 4 meses, solicitava uma outra poli. E aí o paciente já se desanimava de querer fazer uma polissonografia tipo 1, porque ela é muito complexa, vamos dizer assim, porque você tem que dormir lá na clínica, é colocada uma porção de fios. Então, e hoje nós temos, dada a um trabalho realizado pela Unifesp, e desenvolveram junto com o Instituto do Sono, HCOR, INCOR, todos eles contribuindo para os resultados que se pode fazer através de um simples oxímetro de inteligência artificial, chamado de Biologix, e tem um aplicativo Biologix. Esse oxímetro conversa com o celular a noite inteira. Quando ele acorda pela manhã, ele dá finalizar exames, todos os dados são enviados para o HCOR. E um colega médico que é pós-doc em Harvard, ele é que dá o laudo para todos os nossos exames. Caramba! Então, por exemplo, antes de começar o tratamento, ele faz uma oximetria. Entendi. Passado mais ou menos um mês de tratamento, em vez dele ir lá para a clínica fazer novamente, ele dorme com o oxímetro. E eu vou regulando o aparelho. Então, por mais que ele diz para mim assim, não, doutor, estou super bem, minha esposa fala que eu não estou roncando e eu estou dormindo maravilhosamente bem. Eu falo, eu preciso ver a sua oximetria, eu me baseio em números. Boa. Porque se eu abrir aqui para você, para te mostrar casos clínicos de pacientes que chegaram para mim com 1.200, 1.300 apneias numa noite, uma média de 130 paradas respiratórias por hora. Nossa! Onde o caso estava condenado a um CPAP, e o paciente disse para mim, eu encaminhei para a medicina para colocar o CPAP. E o paciente falou, olha, eu prefiro morrer do que colocar aquele negócio aqui, porque eu vou morrer dormindo e não vou ficar claustrofóbico com aquele vento. Vou morrer confortável. Daí falou, olha, eu vou fazer uma tentativa. Os resultados são promissores. Então, durante o tratamento, eu consegui regular, depois de 2 meses, esse paciente de tal forma ele sair desse número absurdo
para ter 2 paradas respiratórias por hora. Um paciente que tenha 130 paradas para 2 paradas. Aí ele foi considerado normal pelo colega médico neurologista, dizendo: não precisa mais fazer avanço, que você já conseguiu o resultado que você queria. Que maravilha. Fenomenal. Divulgar mais essa parte é excelente, né? Tem que saber. Ó, 2 coisas. Primeiro, em relação ao aparelho de avanço da mandíbula para poder realmente tratar o ronco, eu tive uma dificuldade com o laboratório, então eu vi que tem laboratórios que, né, produzem e tudo mais, mas eu não consegui me adaptar com os laboratórios, eu tive dificuldade, o resultado com o paciente não foi bom, certo? De verdade, não foi legal. E segundo, a parte do oxímetro do dedo, eu já tive paciente também que quis fazer a polissonografia em casa, hoje eles até me parece que fazem em casa, não sei bem como foi, o paciente solicitou lá recentemente, conseguiu, mas acredito que não tenha sido com oxímetro, porque é muito mais confortável para o paciente dormir com o aparelho no dedo do que um monte de fio. Né? Até o paciente que eu solicitei a polissonografia uma vez, ele falou que não conseguiu dormir no dia. Falou que queria ir no banheiro, a secretária não deixou, falou: não, você não pode sair. Bom, então vou embora, que eu quero ir no banheiro. Inclusive tem uma polissonografia tipo 3, onde o paciente ele recebe todos esses instrumentos na casa dele, e mesmo assim é desconfortável, mesmo ele dormindo na casa dele. Já a polissonografia 4, com inteligência artificial, basta ele colocar algo aqui no dedo e vai dormir. E se ele quiser levantar para tomar água, para ir para o banheiro, pode ir, porque na hora do resumo, os técnicos do Biologix, que é a empresa que formata o exame, ela tira os momentos que ele está indo no banheiro, porque vai gravar tudo. Excelente. Então, ele tira e já deixa aquilo que nos interessa, não só para mim, mas com o médico que vai dar esse laudo. Nossa, maravilhoso. Se é a Biometrix, né, que chama? Biologix. Biologix divulga isso aí só para os seus alunos já... Não, com certeza. Todos eles, a gente... Olha, para você ter uma ideia, em 1 ano e meio, hoje eu sou considerado diamante nesse número, por conta do número de exames. Eu devo hoje estar fechando aproximadamente em 550 pacientes em 1 ano e meio, algo em torno de 1.500 exames realizados. Então, a gente vai adquirindo uma graduação, e nós somos hoje diamante justamente pela quantidade de exames que a gente faz. E quanto mais exames eu fizer, mais eu estou cuidando do paciente, mais eu estou me mantendo numa categoria que eu gostaria, que é me manter como diamante, mesmo porque a gente faz parte também da World Sleep Society, então, e essa condição nos dá parâmetros para poder fazer apresentações científicas para dar mais resultado e mais confiabilidade naquilo que a gente faz. Vão ter que criar outra categoria aí para o senhor. Agora, mudando um pouco de assunto, falando um pouco da carreira do senhor, o que tornou memorável na carreira do senhor durante todos esses anos? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu resumo numa única palavra: vontade de ensinar. Toda a vida, eu antes de entrar na faculdade, para você ter uma ideia, eu era professor de cursinho. Então, e daí você tem que se desdobrar para fazer aqueles 200 alunos dentro da sala prestarem atenção. E daí, quando eu saí da faculdade, na primeira oportunidade que eu podia, eu dentro da minha clínica comecei a ensinar 2 ou 3 colegas. Depois, quando eu comecei a fazer cursos de oclusão, passei a ensinar na minha clínica. Quando eu passei a fazer cursos de disfunção, eu passei a ensinar bastante. E isso nos dá, você sabe muito bem disso, que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, é uma condição que veio muito de forma natural para mim, segurança naquilo que eu falo, segurança naquilo que eu faço. Então, os alunos se sentem muito seguros para dizer assim: puxa, vou fazer esse curso. Nossa, encontrei os resultados, vou indicar para outras pessoas.
e você acaba sendo indicado e acaba dentro, por exemplo, tendo mais de 10 mil inscritos no seu YouTube, mais de 80 mil inscritos no seu Instagram, e assim vai, sabe? Que maravilha, que maravilha. É um dom, né? É um dom de realmente, né, passar aquilo. E me diz uma coisa, eu conheci o senhor, eu não sei nem se eu, né, cheguei a mandar esse áudio, mas conheci o senhor pelo YouTube. Foi uma divulgação, se eu não me engano foi o YouTube. Posso estar errado, mas acho que foi o YouTube, sim. Na época da pandemia, mais ou menos, deve ter uns 2, 3 anos. Então o senhor já fazia parte do digital. Já. Quando e o que aconteceu que o senhor entrou no digital? O que foi que efetivamente que o senhor começou a dar o curso online? Para você ter uma ideia, eu já tinha, antes mesmo, há uns 10 anos antes da pandemia, eu fiz um site. Eu sempre fui meio ligado à tecnologia, então eu pedi para desenvolver um site, e nesse site eu tinha um espaço para perguntas das pessoas, e as pessoas entravam fazendo perguntas sobre DTM, e eu parava todos os dias para responder inúmeras perguntas, até que um dia eu cheguei para o meu filho e falei, meu filho que é arquiteto e ele também é muito ligado à tecnologia, eu falei, filho, a gente poderia fazer um dia, ministrar cursos pelas redes sociais. Até que ele aprendeu, na época, alguns recursos para você poder ensinar pelas redes sociais. E veio, coincidentemente, a pandemia. A pandemia ajudou de várias formas tudo isso. Entendi. Não só pelo número de pacientes que passou a ter, pelo número que eu passei a ter, que os meus alunos passaram a ter, mas também era o único recurso para se ter acesso à informação. Então eu caí de luva naquele momento, ainda mais gostando de ensinar e gostando de tecnologia, e meu filho também me ajudando nessa condição, a coisa desbancou. Então acertei o momento, realmente foi na época da pandemia ali, apareceu no YouTube, né? Então que maravilha, já tem um curso todo estruturado, né? Só passar o conhecimento, porque o conhecimento já tem. Inclusive, primeiro, parabéns por duas coisas. Pela divulgação, que foi pelo YouTube, porque foi o primeiro dentista que eu vi no YouTube que estava divulgando, realmente eu achei inovador. E segundo, pelo conhecimento, porque no rumo que a odontologia vai hoje, eu sempre chamo as pessoas que eu admiro aqui pro meu podcast, sendo da área da odontologia ou não. Então assim, no rumo que a odontologia vai hoje, eu vejo que realmente o pessoal tá muito indo pela iatrogenia, né, prejudica a saúde da pessoa pela estética. E no início da nossa conversa, o senhor mesmo falou, olha, se devolveu, tirou a dor, mesmo que a pessoa tenha lá um contato prematuro, digamos assim, mas nunca atrapalhou ela em 45 anos, certo? Resolveu o problema que ela tinha, ela não quer nem saber, às vezes, de resolver aquilo, resolveu. Tchau. Então, assim, é uma odontologia que eu chamo de odontologia humana, né? Para a pessoa ser um profissional com P maiúsculo, tem que fazer uma odontologia humana. E é isso que eu defendo. Então, são pessoas assim que têm os valores semelhantes, sabe? E eu tô batendo muito nessa tecla, que realmente no último ano eu venho pegando muitos retratamentos, assim, e eu até comentei no Instagram hoje, mais cedo, vindo para cá. Teve um caso que eu peguei de um retratamento, que o doutor fez lá algumas porcelanas. Só vou citar dois problemas. O principal, a lente chegava na crista óssea, eu não sei, né? Na crista, é incrível. Ele não invadiu o espaço biológico, apenas, né? Invadiu o espaço ósseo. Eu perguntei para o paciente, falei, olha, né? Tá acontecendo isso aqui, mas assim, é impossível, né? O que foi? Aí ela fez uma gengivoplastia, de acordo com ela, e ele moldou com a gengiva rebatida. Meu Deus! Aí, cadê espaço biológico aí? E na mesma paciente, eu entendi, né? Aí primeira avaliação que eu fiz nela, o marido estava na sala, né? Caso mais complexo, ela tinha ido em 4 outros profissionais, conhecidos meus até. E aí eu assustei na hora que eu olhei uma peça embaixo, acho que o marido percebeu, né? Ele já tinha ido em outro dentista. Ele, doutor, é isso mesmo que você tá vendo, uma faceta de porcelana cimentada em cima da coroa de porcelana sobre o implante. Eu falei, caramba. Então, assim, para ver o nível que a gente tá chegando, né? E alguém que faz... Eu acho que não estão tendo noção. Não. É daquilo que eles estão pondo na boca. Não estão tendo noção. Não estão tendo noção. E aí, as iatrogenias
acabam complicando e os pacientes chegam totalmente desacreditados. Sim, Igual, exato. quer ver uma situação? Muitos pacientes, quando chegam para mim, o que nós preconizamos muito no nosso tratamento da DTM são aparelhos de estabilização. Sim. Aparelhos de estabilização com um protocolo específico. Então, quando você começa a falar que você vai dar para o paciente um aparelho móvel, ele já chega falando, eu tenho um monte de plaquinha aqui, ó. Então, já acabam denegrindo a condição do teu tratamento por inúmeras infelicidades de ter feito o tratamento sem sucesso. Exato. O histórico do paciente já não é muito bom. E às vezes, quando eu noto isso, eu falo de início, eu falo, olha, seu histórico não é muito bom. Geralmente a pessoa já vem duvidando do tratamento que eu já vou oferecer, mas eu peço, né, que a sua confiança para poder ter um bom tratamento, senão realmente não vai conseguir desenvolver. Doutor, eu vou ter que encerrar por causa do tempo. Mas olha só, me diga uma última frase que o senhor queira falar para quem está começando nessa jornada de odontologia, para deixar registrado para a gente. Eu vou deixar uma frase muito importante. Tudo aquilo que você aprendeu na faculdade vai servir apenas para o seu primeiro ano da vida profissional. E entenda uma coisa, para você ser conhecido, você vai ter que mostrar a sua cara. E mostrar a sua cara hoje é redes sociais. Mostrar a sua cara hoje é estudar para saber o que você está fazendo, para poder abrir uma tela e expor aquilo que você quer fazer. Porque se você não estudar, pode você ter o melhor recurso tecnológico para falar besteira na frente de uma tela, de um computador ou na tela de um celular, você acaba complicando ainda mais a tua história. Então, saiu da faculdade, vai estudar que tem muita coisa para ainda ser aprendida. Exato, exato. Aproveitando só o gancho, eu lancei recentemente agora alguns módulos sobre gestão do consultório, né? Não abordo nada técnico, porque logo nos módulos eu falo, olha, a técnica eu não vou abordar, que a primeira coisa você tem que ter uma técnica boa, então procura se capacitar. Segundo que o dentista deixa de lado é a gestão do consultório. Então ele não sabe captar o paciente, não sabe aquela conversa inicial, sabe? Não sabe manter uma confirmação, fazer uma confirmação um dia antes para saber se todo mundo vai. Então eu ensino assim, técnicas básicas. E bolei também uma planilha que desenvolvi através de mentorias, né? Tenho quase 20 anos de formado, então peguei algumas mentorias sobre gestão e desenvolvi uma planilha que substitui um software, lógico, longe de ser igual a um software muito bom, mas ele, por um custo mínimo, tá 20 e poucos reais, a pessoa pega uma planilha que vai te dar número de conversão dos pacientes, saber como é que tá o número total de pacientes, qual o caso que ele tá vendendo mais, né? Ele pode te dar da melhor maneira possível. Então assim, vou até pedir a ajuda do senhor depois aí pra gente poder, né, postar alguma coisinha a respeito, mas é isso, doutor. Obrigado pela atenção, tá? Obrigado pelo tempo que o senhor disponibilizou. Espero que tenha gostado. Demais. Então mostrou muito mais conhecimento aqui na Conversa ao Vivo do que geralmente já demonstra lá no Instagram e no YouTube. Muito obrigado. Eu é que agradeço, obrigado mesmo por essa oportunidade e sempre que você precisar, meu amigo, eu estou à sua disposição. Obrigado, meu amigão. Um grande abraço. Vou mandar o link. Obrigado. Até mais, dispõe, até mais.